Olá, tudo bem? Bom, eu estive na semana passada na Embaixada do Irã, na primeira entrevista coletiva do novo embaixador iraniano no Brasil, que é o Abdollah Nekounan Gadirli. Ele assumiu, ou ele tomou posse da embaixada, do cargo da embaixada, como embaixador, assumiu como embaixador em maio. Ele foi recebido dia 22 de maio pelo presidente Lula e então entregou as credenciais e passou a ser o representante do Irã aqui no Brasil. E uma das primeiras, os primeiros eventos que ele realizou no país foi o encontro com jornalistas. Estavam lá representantes dos principais veículos de comunicação do Brasil, inclusive o 247. E lá eu tive a oportunidade de fazer a ele 3 perguntas. Eu perguntei sobre a primeira pergunta e mais importante foi sobre o pleito do Brasil de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O embaixador, ele não respondeu diretamente, não disse se a embaixada apoia ou não o Brasil neste pleito, mas disse que apoia, sim, uma reformulação da ONU. Inclusive, elogiou a iniciativa do Brasil de soberanamente fazer este pleito. Então, você vai ouvir agora um trecho da resposta dele, a tradução. A entrevista, na íntegra, ela não foi gravada porque foi um pedido da embaixada que não fizesse toda a gravação, que nós gravássemos alguns trechos. Então eu gravei alguns trechos e este foi um que eu gravei quando ele fala da necessidade de reformulação da ONU. Eu acho que essa convergência, esse olhar, essa visão comum podia existir entre os membros desse grupo, que, aliás, o funcionamento internacional de instituições não conseguiu, até esse momento, responder, por exemplo, às preocupações que podiam existir em nível internacional e global. Esse funcionamento internacional, até esse momento, não criou oportunidades iguais, podemos dizer, para todo mundo. E, infelizmente, passado o tempo, tornou-se essas instituições internacionais ou multinacionais tornaram-se, por exemplo, com um instrumento na mão de vários poderes. Logicamente, as pessoas que têm, de certa forma, algumas dúvidas sobre o funcionamento dessa ordem atual, então aderiram, por exemplo, a outras instituições que podem ser BRICS. Logo no início, quando conversamos que precisamos de certas, aliás, reformas, no modo geral, nas instituições internacionais e multilaterais, é exatamente nesse sentido. Por exemplo, alguns países, certos países, dentro do Conselho de Segurança da ONU, eles permitem que, por exemplo, decidir sobre todo mundo e eles que decidem sobre tudo. E como membros principais desse conselho, e também definiram algumas certas atividades para eles mesmos. Isso quer dizer que esse direito de voto quer dizer que qualquer coisa que estão contra, por exemplo, da ideia deles, eles podem votar. واقعا این موضوعیه که رسانه‌ها باید بیش از همه بهش بپردازن، یک بی‌عدالتی کاملا عریان. Isso, aliás, é uma justiça clara, que tudo, aliás, média e imprensa tem que anotar, tem que divulgar, tem que dizer. و اکثر همین کشورها هم که از این حقوق برای خودشون دارن استفاده میکنن نسبت به کشورهای دیگه بیشترین انتقادات رو دارن. E sabendo que todos esses países que têm direito de veto, por exemplo, nesse conselho, eles acham que, aliás, tem que usar só eles, dos direitos de aproveitos, por exemplo, esse mundo inteiro, e outros países não têm esse direito de interferir. و هیچ حقوقی رو برای کشورهای دیگه قائل نیستن. Não respeitam nenhum direito para outros. مگر اینکه اون کشورها در مسیر اینها حرکت A não ser sejam no mesmo rumo que eles.
یک بی‌عدالتی و ناکارآمدی کاملا محرز است. Isso quer dizer que é uma injustiça geral, por exemplo, que eles estão praticando ما از nesse caminho. Uma parte muito sensível da entrevista, eu digo bastante impactante, foi quando o embaixador falou a respeito, revelou a respeito de uma visita de um representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos ao Brasil. Este representante, e não foi nenhuma revelação a partir de espionagem, nada disso. Foi uma publicação no Twitter, ou na Rede X, antigo Twitter, que foi do Abraham Paley. O Abraham Paley, que é o representante ou o funcionário, ou o agente, o alto funcionário do Departamento de Estado que cuida dos assuntos do Irã, ele é adjunto, tem ele e um outro que está acima dele que cuidam dos assuntos relacionados ao Irã. Então o que fez o Abraham Paley? O Abraham Paley publicou um X, né, fez uma postagem no X, em que ele diz, olha, eu estive no Brasil discutindo sanções contra o Irã. Isso é grave, porque o Brasil ele tem uma posição, a diplomacia brasileira, que ele não participa de sanções, não faz nenhuma sanção quando não é aprovado pelo Conselho da ONU, pelo Conselho de Segurança da ONU. No caso do Irã, não foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Portanto, o Brasil não impõe sanções ao Irã, tem negócios com o Irã, sobretudo na área de alimentação, quase que exclusivamente da alimentação. Então, quando o representante dos Estados Unidos ele veio para cá, o que ele postou no X, ele diz, olha, discutir sanções, discutir as questões da sanção. E qual seria essa sanção? Que tipo de sanção poderia ser aplicada em relação ao Irã, lembrou o embaixador? Relacionado ao alimento. Aí dizendo como os Estados Unidos pressionam o Irã, não por conta das pesquisas na área nuclear, porque esta que é alvo de sanções. O Brasil, inclusive, costurou aquele acordo, o Lula costurou um acordo lá atrás para permitir que o Irã desenvolvesse, como tem desenvolvido, a tecnologia nuclear para fins pacíficos. E depois esse acordo foi revogado no governo Trump e depois ele está sendo retomado. Mas a sanção foi discutida com o Irã, qual a sanção que poderia ser aplicada pelo Brasil? Não vender alimentos para o Irã, porque o Brasil vende, sobretudo, grãos e carne. Então, essa é a questão, carne bovina e carne, sobretudo carne de frango, então é o que vende para lá. Então, essa chamou muita atenção, essa postagem do Abraham Paley. E eu procurei, então, o Itamaraty para saber se era verdade, porque ele disse que conversou com altos funcionários brasileiros, que foi uma conversa muito construtiva, foi essa a postagem dele. Bom, aí eu perguntei para o Itamaraty confirmou que de fato esteve no Brasil o Abraham Paley, pelo Departamento de Estado, disse que foram discutir a situação no Oriente Médio e não menciona nada sobre sanções. De qualquer forma, o representante dos Estados Unidos escreveu o que preocupou o Irã. Então eu perguntei ao embaixador qual era a posição dele qual era a expectativa dele sobre o Brasil, em relação ao Brasil, depois dessa conversa. Primeiro ele disse que nós deveríamos procurar as autoridades brasileiras, e procuramos. Confirmou que houve encontro, mas não falou em sanções. E ele disse que as decisões brasileiras, elas são sempre soberanas, têm sido soberanas, foi o que ele disse. Então, não acredita que o Brasil possa participar de nenhum esforço no sentido de bloqueio ou de sanção ao Irã. Isso tudo não deve ocorrer, porque o governo brasileiro tem, em relação ao Irã, uma posição bastante independente. E, além disso, tem uma questão econômica. E o Brasil hoje, o Irã e o Brasil tiveram as relações econômicas, as relações comerciais triplicaram nos últimos anos. E tendem a aumentar, foi o que disse o embaixador, que aumentará, assim, esta relação, que ele acredita que, apesar da pressão dos Estados Unidos, isto aumentará. Enfim, essa foi uma conversa importante, essa foi uma pergunta importante, uma revelação que o 247 publicou com exclusividade
da visita, né, da confirmação, inclusive do Itamaraty, da visita do representante dos Estados Unidos. Uma terceira questão que é importante colocar aqui, que foi abordada nesse encontro, é a do turismo. O Irã unilateralmente decidiu isentar de visto os brasileiros que forem até o Irã para ficar ali 15 dias. O visto vale por 15 dias. É o tempo para fazer turismo, para fazer viagem no Irã. E aí lembrou o embaixador que o Irã, que tem um patrimônio histórico que não pertence ao Irã, ele diz que pertence à humanidade. Eu agradeço por essa questão que perguntamos no turismo. Eu porque essa ideia, vocês sabem que aliás o nosso país tem uma história e civilização milenar, mais do que 6.000 anos da história e civilização. E aí todos devem conhecer, deve ter, todos os brasileiros, isto foi para o Brasil, devem ter a oportunidade de visitar o país. E a esse respeito eu conversei com um jornalista que conhece o Irã, que é o Paulo Miranda. O Paulo Miranda, que é presidente, fundador da TV Comunitária em Brasília, que esteve no Irã. Então ele avaliou a entrevista e ele falou sobretudo do turismo do Irã e da beleza do Irã, da cordialidade do povo iraniano e como existe essa relação que é extremamente positiva quando você está lá, como os brasileiros são bem recebidos, como os iranianos, na verdade, recebem bem. E ele disse também sobre as notícias que chegam até o Brasil sobre o Irã, em geral, muito distorcidas. Então fique aí com o trecho da entrevista do Paulo Miranda, que ele concedeu logo depois do encontro. Primeiro, Paulo Miranda, como é que você avalia a entrevista do embaixador? Olha, eu avaliei assim muito boa do ponto de vista de incentivar o brasileiro a conhecer o Irã. E essa decisão unilateral do Irã de isentar de visto por até 2 semanas qualquer brasileiro que queira conhecer o Irã, eu aconselho que vá conhecer, porque é um país lindíssimo, muita história mesmo, desde 506 anos antes de Cristo, lá no Museu do Teherã, Yazid. E lá também você conseguir ir a Passárgada, que o pessoal pensa que é só a história do Manuel Bandeira, mas não, é um local, um sítio muito histórico, né, de Passárgada. Persépolis, que é a capital que dominou todo mundo antes, né, dominou a Grécia, a Península Ibérica toda. É uma história muito antiquíssima, né, e que vale a pena dar uma estudada antes de chegar lá, porque tem muita história. É um país lindíssimo, belo, um povo acolhedor, comunicativo. Você não pode beijar as meninas, as mulheres, mas elas vêm conversar com você e você pode conversar com elas numa boa. A maioria da população lá fala inglês. É uma questão de educação muito forte. As mulheres estão no mercado de trabalho. A maioria de mulheres nas universidades, a maioria é mulher. É um mercadão ali para os outros países, Turquistão, Afeganistão, tudo que termina então. Todo mundo vai tratar da saúde lá. A engenharia reversa, que a gente chama, as sanções econômicas todas contra o Irã, não funcionaram porque o Irã passou a desenvolver todas as suas tecnologias, equipamentos, avanços na medicina, na ótica e tudo mais. Então, assim, é incrível a viagem. Vá e vale a pena. Você vai e leva um dinheirinho para você trazer tapete persa, que é uma coisa linda e maravilhosa. O Paulo Miranda, então aquilo que as informações, as notícias que nós recebemos, por exemplo, aqui no Ocidente, sobre o Irã, em geral, para quem conhece, é muito diferente o Irã em relação a essas notícias que, em geral, são divulgadas pela mídia tradicional aqui no Brasil? É muito. Você pensa que vai encontrar um país assim, todo detonado, né? Um povo cabisbaixo, um povo em luta entre eles. Nada disso é verdade, tudo muito mentira. O povo está 1000 por hora. E uma coisa que mais causa inveja naquele país, as questões ecológicas que o Irã pode ensinar para o mundo. Brasília, por exemplo, é uma cidade seca, mas lá no Irã, Teherã e outras cidades, a água corre
pelos meio-fios, exatamente para umidificar as cidades. Os parques nas cidades são cada jardins, né, que fala jardins do Alá, só mesmo no Irã para você conhecer o tanto de praça pública, o tanto de jardins públicos, o tanto de museus, tudo público, tudo de graça, e o povo todo na rua, nesses museus, nessas praças, e são lindas e maravilhosas. Inclusive tem uma praça lá que é a maior do mundo, eu não lembro agora a cidade, que é o nome correto dessa cidade, acho que é Isfahan, que é a maior, melhor e mais linda praça do mundo, tudo público, ninguém paga nada. Como é que você avalia o comentário do embaixador sobre a visita de uma autoridade americana para discutir sanções contra o Irã aqui com o governo brasileiro, com a autoridade do governo brasileiro? Lá eu percebi que o iraniano sem a carne do Brasil, frango, carne, não sobreviveria. Então é um mercado fortíssimo para o agronegócio brasileiro de exportação, e eu creio que essa pressão dos Estados Unidos para reduzir as exportações para o Irã não vai funcionar. O Irã é um país de mais de 60 milhões, né, se não me engano, 70 milhões, beirando 80 milhões, eu acho, de habitantes, e precisa dos nossos produtos. E é um mercadão, com certeza, olha que entra falar em dinheiro, o agro brasileiro não vai abrir mão. E você acha que essa iniciativa de reunir a imprensa do Irã, como é que você avalia? Olha, o Zanjani está de volta, sempre foi uma pessoa muito aberta de diálogo com o povo brasileiro. Ele adora os jornalistas aqui do Brasil, pergunta pelos contatos, né, dos jornalistas, e com certeza essa abertura da embaixada e essa proximidade de facilitar a vida do povo brasileiro que quer visitar o Irã, com isenção de visto por até 2 semanas, se o cara estiver ali na Turquia, em Istambul, de 3 horas ele já está em Teherã, quer dizer, sem visto, sem nada. Olha, maravilhoso, porque vale a pena. Então você acha que está tendo uma abertura maior agora ao Irã? Porque houve um tempo em que teve abertura, depois houve um certo esfriamento e você acha que está retomando? Veio a pandemia, né? Eu acho que todas as embaixadas se fecharam bastante. E a do Irã está se não me engano, esse ano já é o 4º ou 5º reunião com jornalistas e também eventos públicos. O Irã está bem atuante. Quer dizer, contra essa propaganda, que o embaixador falou de uma propaganda que existe no Ocidente, negativa sobre o Irã, você acha que o Irã tem que se abrir mais? Porque ele tem o que mostrar. Tem as notícias negativas contra o Irã, contra a Nicarágua, contra a Venezuela, né? Sempre aquela visão hegemônica da mídia. E a mídia brasileira é muito submissa. E nós, das mídias alternativas, né, Brasil 247, TVs comunitárias, nós temos uma TV comunitária por satélite para 50 milhões de brasileiros, canal 28 no Sky, canal 28 na Oi, canal 13 na Claro, canal 239 na Vivo, GVT, canal 20, nossa TV brasileira, e junto com as TVs comunitárias, 120 TVs comunitárias, e as TVs públicas, TV Brasil, etc., nós temos que ser mais agressivos, nós estamos muito separados, está muito assim adoado, cada um no seu quadrado. Isso é ruim para a mídia alternativa brasileira. E há um erro muito grande do Paulo Pimenta, na SECOM do governo brasileiro, de não instituir rapidamente, com urgência, uma política nacional de mídias alternativas no Brasil, que está precisando muito. Então, eu acho que quem precisa da gente, o povo internacional que precisa da gente, por exemplo, eu estive lá no deserto Saara em novembro. O povo saharaui está lá em luta contra Marrocos. Nós temos que ser mais agressivos. O povo palestino morrendo, né? E a gente ainda discutindo grande mídia. Bom, muito obrigado pela audiência e nós voltaremos sempre que houver notícias para comentar. Esta nossa coletiva lá no Irã, você não viu na mídia corporativa e também não viu na mídia corporativa uma reportagem ou a revelação, a notícia da visita da autoridade dos Estados Unidos para discutir sanções aqui no Brasil. Sanções contra o Irã, querendo a adesão do Brasil. E o 247 cumpre, então, esta missão como mídia independente de trazer à superfície aquilo que é mantido, isso dos subterrâneos, aquilo que é ocultado pela mídia corporativa. É claro que os assuntos internos do Irã, por exemplo, em relação à questão dos costumes, da existência da polícia de costumes, que eu perguntei para o embaixador e ele disse que, na verdade, o Irã é um país islâmico, que a população
realmente não é, ela não vive sob a opressão como é noticiado pela mídia ocidental, que isso faz parte de uma propaganda negativa sobre o Irã. Então foi importante para que derrubar preconceitos, esta reportagem que nós fizemos, o texto que publicamos no 247 e agora este vídeo. Esse é o nosso papel, esse é o papel da mídia independente, mostrar o mundo como ele é, ou mostrar, trazer outras versões, fazer o contraponto, mostrar aquilo que muitas vezes é escondido. O 247 cumpriu essa missão e eu então agradeço muito pela audiência de vocês e peço para vocês que ainda não se inscreveram no canal do 247, que o façam. E aqueles que puderem, que patrocinem a nossa TV, a TV 247, você pode fazer isso através do YouTube, também pode fazer a assinatura do Brasil 247. Desde já, eu agradeço muito a todos vocês e lembro que a mídia independente é uma conquista da sociedade brasileira. Ela cresceu muito nos anos do golpe, a partir de 2016, porque a sociedade demandava informação independente. Foi o que nós fizemos com o apoio de vocês e pretendemos continuar crescendo e servindo ao Brasil. Mais uma vez, obrigado e até mais.